Boa noite, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o JG Hidráulica, né? O José da Gama do canal JG Hidráulica aí. Pessoal, quero estar passando uma coisa para vocês aqui, fazendo esse vídeo aqui para falar algumas coisas que a gente, profissional, né? Eu falo da minha área, né? De encanador, passa, né? Porque o pessoal vê a gente fazendo vídeo, tal, as coisas tudo certinho, tal. Só que nesse meio, no final das coisas, acontece algumas coisas chatas, tá? O que eu quero falar é sobre o seguinte, uma coisa que tá me deixando assim muito chateado é o seguinte, é com a seguinte questão. O pessoal tem dinheiro, faz uma reforma de uma casa enorme, né? Faz uma reforma, não contrata um projeto hidráulico, né? Não contrata um projeto hidráulico, porque se a pessoa contrata um projeto hidráulico e segue tudo certinho, né? Pelo que o projeto pede, beleza. No final, vai ter o mínimo de problema possível. Agora a pessoa só investe em arquitetura e não investe em um projeto hidráulico, né? Um projeto hidráulico. Aí você vai lá, você faz o serviço da forma que você deve fazer, como deve ser feito, né? Usando as medidas, tal, beleza. E seguindo os final aí do serviço do padrão da sua região. Tipo, uma coisa que me deixa muito chateado é com a seguinte questão que aconteceu. O seguinte, eu fiz uma hidráulica de uma casa, né? Fiz a hidráulica de uma casa, pronto, daquela casa lá na piscina. Isso, olha, tá me doendo no juízo quando eu lembro disso. Por quê? Aquela casa não tem projeto de hidráulica, tá? Então foi tudo eu que fiz. O cara me contratou, beleza, eu fui lá, fiz. Aí, como não tem um projeto hidráulico, então, um exemplo, os pontos do sifão, né? O correto para quando vai se utilizar o sifão copo, aquele sifão inteligente, que é o sifão copo, aquele cromadinho que desce e vira na parede, vai reto para a parede. Aquele sifão, ele tem que ficar bem centralizadozinho da válvula da pia ou do lavatório, centralizado para a parede, certinho. E lá no cano da parede, ele tem que ser aquele joelho que tem o anel labial no final, tanto o de 50 milímetros de esgoto, quanto o lavatório de 40, né? Beleza. E aí, como a gente sempre trabalha aqui, né? É casa residencial tal, ninguém fala qual que é o sifão que vai utilizar, se é o sifão copo, porque a maioria utiliza tudo aquele sifão universal, ou o cromado ou o branco, nunca fala assim, ó, aqui a gente vai utilizar o sifão copo, né? O sifão de copo, aquele sifão inteligente. Ninguém fala nada. Aí, o que é que a gente faz? Tipo, lá mesmo, no cano da pia, tinha a caixa de gordura do lado de fora e a pia está do lado de dentro da cozinha. Eu subi o cano por fora, pelo lado de fora da parede, virei o joelho e coloquei um pedaço de cano de 50 do joelho ultrapassando para o lado de dentro da cozinha, né? Ali do revestimento. Porque o sifão universal, ele encaixa no cano de 50, né? Beleza. Aí eu não tive tempo de ir lá colocar os acabamentos, aí chamou um outro encanador para ir lá colocar, aí me ligou, né? O outro encanador falou pro cara que eu fazia o serviço para ele,
Aí ele me ligou perguntando que o encanamento estava errado porque eu não tinha deixado o joelho lá com o anel labial certinho. Entendeu? Aí, assim, veio falar que eu que tinha feito o serviço errado, não é? Só que se tivesse um projeto hidráulico especificando que ali iria se utilizar um sifão de copo, um sifão inteligente, claro que com certeza eu teria deixado o joelho com o anel lá, né? Ou a luva. Eu tinha vindo com o cano e tinha colocado uma luva com o anel ali, ficar faceando com o revestimento, né? Já no banheiro não tinha como, porque o banheiro é o tubo de 40 e aqui na cidade não tem o joelhinho de 90 com o anelzinho labial ou o adaptadorzinho, tipo uma luva com o anel labial. Então, aí o cara me ligou falando que o encanamento estava errado, né? E isso me deixou puto da vida. Porque aí você faz o serviço, você trabalha lá com o cara, aí o cara, você é isso, você é aquilo, aí você faz 1001 coisa, né? Fazendo tudo profissionalzinho, beleza, sem projeto nenhum, você tirando tudo da cabeça e fazendo lá. Aí quando chega no final, o cliente, ele quer comprar as coisas assim, ó, compra coisa no Mercado Livre, compra aqui, compra ali, e ele quer que tudo bata certinho. Ele quer que tudo bata lá. Outro exemplo, aí chegou os vasos de caixa acoplada. E quando eu sempre deixo o quê? Eu deixo os 35 centímetros da alvenaria, 35 centímetros da alvenaria para o eixo do cano, do vaso, né? Para o eixo do vaso. Porque 5 centímetros ali é um limite que dá para você fazer o reboco, trabalhar no reboco e o revestimento. Vai finalizar nos 30. Aí ele falou, você vai ter que ir lá colocar os vasos, porque o outro encanador não pegou o serviço, porque falou que lá o vaso não vai dar. Não vai dar. Aí mais uma coisa para você ficar chateado, porque se eu deixei o cano no lugar certo, se o cara engrossou no reboco mais um pouco do limite, e o revestimento também veio e engrossou mais um pouco, eu não tenho culpa, né? Eu deixei o cano lá. Agora imagina se eu tivesse pego e deixasse um cano lá com 40 centímetros da parede. Aí quando colocasse o vaso com a caixa acoplada, ela ficasse com 10 centímetros afastada da parede. Aí o cara ia falar, né? Aí você ia ouvir, né? Então, isso, olha, tá me deixando chateado de um jeito. Tá me deixando chateado de um jeito, tá? Porque a primeira obra que eu fiz, que no início, quando tá durante a obra ali, o fulano é bom, o fulano é bom, o fulano é bom. Quando chega no final, fica comprando coisas avulso, tá? Fica comprando coisa avulso. Primeiro, outra, a arquiteta me passou os pontos hidráulicos tudinho, né? As medidas lá, a distância pelo tamanho do lavatório. Quando o cara vai lá fazer o lavatório, o eixo da cuba do lavatório não bate com a hidráulica que está feita, porque alterou para um lado ou para o outro. Então a medida que ela deu não serviu de nada, porque lavatório, quando você faz um projeto hidráulico e você segue lá certinho, o lavatório ele tem que ser tirado, o cara quando tá tudo pronto ele tem que ir lá e tirar o eixo e tirar a medida pelo eixo do lavatório, porque ali você pode utilizar ou sifão universal ou sifão inteligente, que ele vai dar certinho, né? Não é fazer a coisa de um jeito e quando termina vem com outras coisas diferentes. Não faça nada como que é cada coisa. Aqui eu vou querer isso, aqui eu vou querer aquilo. Aí quando termina, aí vamos dizer, um exemplo, lá não foi deixado ponto para a máquina de lavar louça, porque ninguém falou nada. Aí amanhã ou depois, mas você não deixou o ponto da máquina de lavar louça, você não deixou. Aí vem querer culpar o cara.
vem querer dizer que o cara, assim, na minha mente, quer dizer que você não é encanador. Você disse que é um encanador, mas não fez. Vocês entenderam o que eu quero falar para vocês? E assim, é a primeira obra, realmente, é a primeira obra que eu fiz grande, assim, de particular, né? Uma hidráulica daquela, para dar tanto do problema. Para dar tanto do problemazinho. Porque quando tá fazendo, o pessoal não fala os detalhes nenhum. Quando termina, começa. Aqui eu vou querer isso, aqui eu vou querer aquilo, depois que tá tudo pronto. Vocês entenderam? Então, pensa numa coisa chata que ficou para mim, que eu achei muito chato, foi aquela obra, né? Porque você faz as coisas tudo certinho, aí no final, aí pronto, aí você pode fazer 10 coisas boas, que valoriza, boas. Aí você faz uma coisa que não bateu com o que ele quer, né? Que ele planeja depois do serviço feito, aí eles já ficam, tipo assim, lhe criticando, né? Como se fosse lhe criticando. Mas quando você faz uma coisa boa que não existia e você fez, ninguém também não te elogia, não vai lá te dar uns parabéns, não reconhece, não, tá? Por exemplo, lá eu dei a opção, né, que ninguém iria ter essa opção. Eu fui lá e dei uma opção de colocar as duas bombas pressurizadoras. Colocou lá uma pressão excelente, uma potência de água saindo da torneira. Uma potência de água. Isso aí ninguém vê. Ninguém vê. Olha, pensa num cara que tá chateado, que eu tô até querendo desistir de fazer serviço pro cara que eu trabalhava com ele, não tô querendo pegar serviço mais nenhum para ele, tá? Porque eu fiquei chateado. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Trabalhar particular de encanador, eu acho melhor trabalhar com gente mais de numa classe média, que é sem projeto, é o que ele fala ali naquela hora, é o que ele disser ali para você tá falado, vai ser aquilo e pronto. Agora obra de gente, ó, que tem dinheiro, não contrata um projeto, porque sabe que vai ter muita frescura, não contrata um projeto, para no final só dar problema, né? Então eu sou mais pegar uma obra pequena, uma casinha pequena, uma reforma pequena, tá? Do que pegar uma daquela lá. A obra de Ribeirão, tipo a obra de Ribeirão lá que vocês viram, aquela lá, ó, tem todo o projetozinho. O projeto tá ali, ó, tudo com os encanamentos, tudo certinho. Se der problema ali, eu vou seguir do jeitinho que tá no projeto. Se der problema, não é problema meu. Eu não sou culpado, eu vou executar igualzinho como pede o projeto. Se der um problema, eu não sou culpado nenhum, não. Agora lá, no caso, não falaram nada.